Olá, amigas e amigos do Justificando, aqui quem fala é André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos de volta a mais um programa que é transmitido todas as segundas-feiras na Rádio Brasil Atual. Também estamos aqui no nosso podcast para você que assina aí no Spotify, seja qual o seu player de podcast, e nos acompanha toda semana. Estou aqui também com a Mabô, depois de uma imersão de 10 dias na Argentina, ela tá de volta, justamente numa semana em que a América Latina tá pegando fogo. Então, Mabô, conta aí pra gente como é que tava o clima em Buenos Aires. O clima tava... O tempo tava ruim, mas o clima político tava bombando, né? Tava bombando. Eu participei do Encontro Nacional de Mulheres, que é uma reunião de feministas argentinas que reúne a mulherada do país inteiro. Acontece desde os anos 80. Aí aconteceu uma edição agora em La Plata, que é uma cidade já muito politizada, porque é uma cidade que teve uma vida estudantil muito afetada pela ditadura e tal. E eu assisti os debates de lá também, né? Que tava rolando o debate presidencial. Eles estavam empolgados, né? Porque a condição lá agora tá virando pro progressista de novo, né? Total. E aí a gente viu que a fórmula Alberto Fernandes e Cristina Kirchner deu muito certo, né? Que o Alberto é um cara um pouco mais de centro-esquerda, um pouco mais dissociado da Cristina, né? Ele foi do gabinete do Néstor, mas saiu depois no governo dela, então ele tem uma imagem um pouquinho mais conciliadora, tem uma entrada muito boa com empresários, e ela teria muita rejeição, o nome dela, né? Por todas essas questões que a gente sabe de questões midiáticas, de acusação de corrupção. Muito tempo no poder, né? Também muito tempo no poder. E funcionou, a fórmula tá dando que o macrismo já vai embora e não volta mais, né? O liberalismo nunca mais é o que tá rolando por lá, assim. E eu acho que eu tô curioso pra discutir isso no programa, na real. Justamente. Porque o que é essa guinada que tá, pelo menos, dando um respiro pra gente, né? Novos aires estão vindo. Novos aires estão vindo aí pra gente que veio da Argentina e soprem pro resto do continente, né? Sensacional, aproveitando tudo que tá rolando no Equador, Chile, nas eleições argentinas e bolivianas, hoje a gente trouxe aqui Rafael Castilho para conversar, bater um papo com a gente sobre o panorama político do nosso continente. Rafael Castilho, seja bem-vindo, eu já vou passar quem é o Rafael. Ele é sociólogo, ele é pós-graduado em Política e Relações Internacionais e em Gestão Pública, é coordenador de projetos na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a conhecida FESP-SP. É isso aí, Rafael, é um amigo de longas datas, gente. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem, André, tudo bem, Mari? Tudo bem, ouvintes, como vão? É isso aí. Hoje, então, o papo vai ser quente, mas antes da gente começar, já fizemos o convite aí. Você conhece o nosso Instagram? Tá ligado no nosso Instagram? Ele tá meio bombado agora, né? Tá bombando Tá de novo. bombado, mas a gente quer mais. É verdade, a gente tá fazendo, inclusive, sorteio de livros dentro do Instagram, e é um momento, é um lugar pra gente se conhecer melhor. Quem sabe por que não alguns stories fazer enquetes pra gente ter uma relação aí, né? Porque é muito difícil a gente ficar conversando daqui sem esse retorno. Sim. Que é muito carinhoso de vocês quando a gente tem. Então é @_justificando, se vocês quiserem seguir nós. Tamo lá. É isso aí. E vamos começar, Mabô? Vamos? Bora? Bora. O ano de 2019 tem sido bastante agitado na América Latina. Para além da crise na Venezuela, o período tem sido decisivo para países como Bolívia, Argentina e Uruguai, que vão às urnas escolher novos presidentes. Por fim, vimos manifestações populares massivas tomarem conta do Equador e do Chile. No Equador, as revoltas foram motivadas por um aumento no preço da gasolina que levou milhares de pessoas, principalmente camponesas e membros de comunidades indígenas, a tomarem as ruas contra o governo do Lenin Moreno. No Chile, o gatilho foi o aumento do preço das passagens do metrô. Como sabemos pela nossa experiência aqui no Brasil, em 2013, o aumento é apenas a gota d'água de uma insatisfação geral com a situação social do país. No caso do Chile, isso tem relação direta com uma série de políticas públicas neoliberais herdadas dos tempos de ninguém mais, ninguém menos do que Pinochet. Bom, assim como na época da ditadura chilena, o governo atual colocou o exército na rua para conter os protestos e o movimento de pula-catracas que a juventude estava liderando. E aí estabeleceu também um toque de recolher às 10 da noite, que fez o caldo ferver ainda mais. A repressão aumentou a insatisfação popular e o número de mortos e presos foi subindo ao longo dessa última semana de outubro. Vale lembrar que agora começaram a circular algumas imagens bem assustadoras, assim, de militares parando os tanques nas ruas, sem identificação, prendendo as pessoas, enfim, colocando
colocando nos carros e arrancando. Bom, diante desse quadro intenso aí que temos fervendo no nosso continente, eu queria começar te perguntando, querido, como que você tá vendo todos esses protestos? Oi de novo para todo mundo. Eu acho que é o momento, sabe aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para tomar pra certas conclusões, até com entusiasmo, né, com tudo que a gente está vendo. É claro que de start a gente acaba, é isso que vocês falaram, né? Você acaba vendo que tem, não é pelos 20 centavos, não é pelos 30 pesos, parece que é isso que eles estão dizendo lá, que é o preço do aumento do metrô, né? Como também não é pelo $1 do aumento. Esse filme a gente já viu, né? A gente tem visto, né? E na verdade, né, ele mostra que você tem realmente nas grandes cidades, nos centros urbanos, né, uma vida que você tem provocado ali situações em diversas partes do mundo, né, e as pessoas também procurando o papel das redes sociais e as pessoas procurando soluções urgentes, soluções imediatas, né, e claro que nós temos ali uma visão progressista da sociedade, que nós não podemos enxergar de uma maneira negativa quando um povo se organiza, enfrenta os poderes em busca principalmente de causas justas, né. Agora, é bom a gente pensar também, né, bom, primeiro fazer um primeiro preâmbulo, vai. Você falou que foi herdado da ditadura Pinochet, e realmente foi, né? Você veja, aqui na América Latina existe uma diferença marcante entre a ditadura que ocorreu no Brasil de 64 a 85, como o que ocorreu na Argentina a partir de 76, como no caso do Chile, se não me engano, de 73, do Augusto Pinochet, né? Então, a ditadura brasileira não é que ela foi branda, como certa vez disse a Folha de São Paulo, que chama de dita branda, né? Ela não foi igualmente brutal. Mas ela foi marcada basicamente pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ela foi uma continuação daquilo que vinha desde o governo Vargas, né? E não foi um governo de promoção de justiça social, mas foi um governo, sim, que marcou o papel do Estado como grande gerador do desenvolvimento, fomentador do desenvolvimento, de desenvolvimento da nossa infraestrutura, de industrialização, de criar uma indústria de base, né? E de consolidar esse projeto nacional de desenvolvimento, construindo ali uma trégua naquele período de Guerra Fria, mas à força, né? No caso da Argentina e do Chile, essas duas ditaduras tiveram um papel um pouco diferente. Já foram ditaduras que provocavam, vamos dizer assim, uma liberalização da economia. Inclusive o Chile, ele é o queridinho não só dos neoliberais brasileiros, aí, como o Paulo Guedes, entre outros, como foi sim o queridinho, por exemplo, da Margaret Thatcher, como foi... Só gente boa. E é até hoje, só gente boa. E até hoje o queridinho também dos Estados Unidos aqui, porque em tese, né, teria feito toda a lição de casa, né, que foi distribuição de muitos dos direitos, né, e de garantia dos trabalhadores. Mas, e na Argentina também, né. Então veja vocês, o populismo econômico da ditadura militar brasileira foi marcado, por exemplo, pelos 2 milagres econômicos. O milagre econômico no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que era basicamente você oferecer para a população bens de consumo, facilitar o acesso a determinados bens de consumos duráveis, né, como automóveis ou como eletrodomésticos, mas eles eram produções nacionais, né? Você tinha ali um apoio à indústria nacional. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil eram as indústrias de base, então você tem ali, por exemplo, como um símbolo mora a Vale do Rio Doce, né? E outras coisas. Na Argentina, por exemplo, no Chile, esse acesso aos bens de consumo, houve também esse populismo econômico, porque você faz o quê? Você gera para as pessoas uma noção de bem-estar e as pessoas acabam, não, tá bom, tá melhor, né? Então você diminui a resistência. E aquilo nesses países foram por base de rebaixando importações, já abrindo muita economia. E o Chile foi a festa, né? Porque no Chile tanto a educação como a previdência, eles né? privatizaram tudo. Foi muito mais ostensivo, né? Coisas que a gente passou a experimentar no Brasil só a partir dos anos 90, né? Mas a nossa condição também foi outra, né? A gente saiu da ditadura em 88, não sei, me corrija se eu esteja errado, mas
Mas em 88 a gente vai tentar pensar num estado de bem-estar social a partir da Constituição de 88. E os países já estão saindo dessa condição. Já é um caminho que é o neoliberalismo ferrenho que está em ascensão, e no caso a nossa Constituição vem trazer um projeto que é da saída da guerra. A Constituição, da guerra, sim, né? é verdade que a Constituição ela tem esse viés da tentativa de construção de um estado de bem-estar social, ou pelo menos parcial, vamos dizer assim, né? Como depois você tem isso no governo Lula, mais marcado por a tentativa de construção desse aparelho de proteção do Estado, né? Ou mesmo um pouco no governo do Fernando Henrique. Mas a gente precisa lembrar que ainda que não tivéssemos a Constituição de 88, o próprio governo Vargas já foi um governo de construção dessas garantias trabalhistas, né? De construção de uma classe média urbana, a partir da industrialização, né? Agora, se vocês me permitem, eu acho que o que ocorre no Chile hoje, eu estava começando dizendo que a gente tem que ver com alguns cuidados. Claro. Por que eu digo alguns cuidados, né? Porque existe o Brasil, por exemplo, né? Na minha avaliação, ele entra na rota de alguns países do mundo que entraram num processo de desestabilização, né? Nós tivemos a partir de 2013 dos 20 centavos, não sei se foi encontrada uma oportunidade, mas logo depois com a Lava Jato, né? O Brasil perdeu muito, a verdade é essa. O Brasil, são questões que talvez o Brasil tivesse que enfrentar, de enxergar até esses nossos males, essas nossas mazelas. A gente tá em terapia, né? Terapia, não, tô sofrendo. Terapia de choque, mas sim. É terrível, né? E até você vê, olhar para a família da gente e identificar coisas assim. Sim, isso é um processo que tem sido doloroso e exaustivo, né? 2013, ano que vem, vai fazer 7 anos já. Nós estamos exaustos, ninguém aguenta, né? E o Brasil perdeu. Mas a gente precisa começar a refletir, né? Ele foi um processo isolado. Se você for ver grandes governos nacionais, assim, como, por exemplo, do Iraque, tinha um líder nacionalista controverso, né? Mas o Saddam Hussein, né? Foi executado. Ele foi executado pelo judiciário, foi condenado pelo judiciário. Pra variar, né? No Egito, o Mubarak foi condenado pelo judiciário. Na Líbia, o Gaddafi foi assassinado antes de ser julgado. Foi assassinado por multidão raivosa, foi né? linchado, né? Aí a Síria, o Assad só não caiu por causa da Rússia, porque né? a Rússia entrou na jogada, né? Você tem Venezuela, você tem Brasil, né? Então não é uma coisa assim, acontece o seguinte, esse negócio de teoria conspiratória sempre foi um negócio meio vulgar. Mas sabia? Mas a vulgaridade, e os absurdos que estão acontecendo, eles são tão absurdos e se constituem como um novo normal que nos permite essas conclusões. No caso do Chile, né? Você vê, né? É errado simplesmente dizer que existe uma guinada para a direita, tanto que não existia na América Latina essa guinada para a direita, que não era necessariamente uma guinada para a direita, e o Bolsonaro não reflete que a nossa sociedade virou fascista, não é isso. Tanto é que a boa parte da população que votou no Lula querendo mudança, uma parte votou no Bolsonaro. E na América Latina você vê que essa febre já está acabando em muitos países, porque não tem resultado. Você vê lá, o Macri vai cair de Maduro, tanto que não tem resultado, eles não têm nada para oferecer, e o Maduro outro país que entrou nesse ciclo, mas você pega ali o Lenin Moreno no Equador, né? Então você tem e o Chile, o Piñera, e olha que o Piñera não é nem dos piores, viu? O Piñera é até light perto do, né? O Piñera é um Bolsonaro que usa Victoria's Secret, assim, bem suave. Na verdade não dá nem pra comparar, porque ele até fez declarações, né? Desagrava o que falou o Bolsonaro a respeito da ditadura chilena e a respeito da Bachelet, né? Ele nem é dos piores, mas a situação hoje é assim, você tem a gente pode ao longo do podcast aqui falar um pouco mais, mas eu acredito que essa tensão social toda, nós vimos o que aconteceu aqui. Vimos. E no Chile não é simplesmente dizer, o povo saiu pra rua e agora vamos fazer a revolução. Mas eu acho que a gente abriu uma fronteira aqui, né? A gente abriu um período que, se for pensar, a Primavera Árabe acontece em 2010, 2011, e aí você tem já imediatamente um tempo depois, 2013, uma experiência aqui na América do Sul, das pessoas entendendo que as redes sociais elas podem ser um catalisador de mudança. E aí então, eu acho que a gente abriu uma frente aqui de uma possibilidade. Agora, o que vai acontecer com os aprendizados? Como que esses países vão ver o nosso processo e vão tentar fazer diferente? E como que a gente vai ressurgir dessa situação deprimente que está o Brasil,
se a gente vai se juntar a um levante, ou se não, se teremos outro caminho, eu também não sei. Eu sei, eu sou filho de 2013 também, mas eu vejo 2013 como um processo... De disputa, eu acho que foi... Sim, de disputa. Eu vejo muita coisa boa surgiu ali, mas muita coisa ruim, como a ascensão da guinada da direita, o prejuízo que vieram nos mecanismos de controle jurídico, de criminalização dos manifestantes, enfim, é bem complexo, né? Eu não sei se essa atuação, essa guerra, esse fogo todo, ele é só bonito, não. Mas É que tá meio sem controle lá também, né? Não, tá uma coisa veja, que assim, nenhum partido... Lógico que eu vejo com relativo entusiasmo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Claro, assim, você vê, tem os coletes amarelos na França, e você tem ali juntos, você tem movimentos de extrema esquerda, com movimentos nacionalistas, sabe, você... as coisas não são tão simples, né? Como também aqui em 2013, né? Eu lembro que eu fui no primeiro protesto de 2013... Você diz os do MPL? Eu nem sabia que existia MPL, mas quando eu fui, foi na quinta-feira que os moleques apanharam da polícia. Isso quando estourou, né? Que acho que foi uma quinta, aí na segunda que a polícia nem foi... Foi em junho, 13 de junho. Porque na minha avaliação, embora que eu tivesse uma posição de apoio crítico ao governo da Dilma, eu achava que ele... E justamente que tinha havido um abuso ali na maneira como foi esmagada o primeiro protesto. Sim. Então as coisas não são tão simples assim da gente pensar, né, de concluir, né? Não dá para concluir com pressa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando então que você não enxerga necessariamente tudo que aconteceu assim nos últimos anos como uma guinada da América Latina para a direita. Você não enxerga isso. Então seria mais ou menos uma resposta, vamos supor que esses governos mais progressistas, mais de esquerda que a gente tinha visto durante os anos 2000, né? Até mais ou menos 2010, 2012, não atenderam algumas demandas populares e aí a população é desacreditada um pouco desse projeto, acaba escolhendo pessoas como Macri, Bolsonaro, por conta dessa insatisfação. Não é uma guinada direita, mas o que é exatamente? Eu acho que nós temos hoje a expectativa do eleitor hoje. Eu vou fazer uma comparação assim, bem simples. O Lula gostava de fazer comparação de futebol, então eu vou fazer. eu gosto muito de futebol, né? Você é um bom corintiano. Um grande corintiano, e de 1,87 m. Então, a gente sempre ia no jogo de futebol, chegava 1h, ficava olhando o campo, que dia de clássico tinha que chegar cedo, esperava 3 horas para começar o jogo, aí assistia o jogo, e embora não tinha celular na mão, não tinha nada, eu levei meu sobrinho no jogo, eu vi como o esporte é um negócio lento para ele, porque ele tem a resposta, já parou, pum, falta, ele já mexe no celular, já manda mensagem. Então hoje nós temos uma relação do indivíduo com o Estado, em que ele quer respostas rápidas para soluções. Ele não quer soluções complexas. Ele quer, do mesmo jeito que o nosso ouvinte aqui, ele não precisa mais esperar a rádio passar o conteúdo que ele quer. Ele vai lá atrás nas plataformas e vai atrás do nosso conteúdo. Isso é o que tem acontecido. Você falou do papel das redes sociais, né? Então, o cidadão pós-moderno, vamos dizer assim, ele tem essa urgência, né? Ele quer ter uma relação com o Estado, por exemplo, que ele tem quando cai a TV a cabo dele. Igual ele faz o iFood. Só que a luta, né? Para você ter água, para você ter asfalto, para você ter escola, ela é diferente da luta para você ter o Wi-Fi. Essa relação contratual com o Estado, né? E as pessoas querem mudança. Então, quando acaba quando cai o Muro de Berlim, tem um ideólogo que é o Francis Fukuyama, que ele talvez um dos principais expoentes aí do que se veio a entender como neoliberalismo, né? E ele escreveu um livro chamado Fim da História. Então era como se fosse dizer assim, agora a história é isso, o mundo é esse. Eu lembro até quando eu fui no primeiro Fórum Social Mundial, o slogan era, não, outro mundo é possível. Era possível por quê? Porque era como se existisse um só. Né? Então, desculpa até a minha digressão longa. Não, imagina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas imaginavam que o mundo estaria assim nessa toada, né? E mais, vamos dizer assim, as populações, os eleitorados passaram a entender o sistema político e o sistema partidário como um jogo de cartas marcadas. Então, e vivemos uma crise de degeneração dos partidos políticos, do sistema político partidário tradicional, e não é só no Brasil. É que aqui o sistema é mais caótico, né? Mas em toda parte a gente tem visto isso. E
a partir dessa sociedade que a gente tem pós-moderna, que valoriza o individualismo, que não acredita em grandes empreendimentos coletivos, né, que quer essa urgência, existe a percepção de que o que é público, o terreno público é o terreno da ineficiência, das coisas que não funcionam, da corrupção. O que é privado seria necessariamente bom. Então, se assiste lá aquele filme do Bill Gates, da Apple, como que é? Do Steve Jobs. O cara era todo enredo de um canalha. Ele trai o amigo, trai a família, trai não sei o quê, mas ele é consagrado como... Até porque o filme é dele, tem que falar bem dele, né? Mas, o que eu quero dizer? Se fosse o enredo de um político, um homem público, aquilo seria terrível. Mas como é privado, ele pode fazer, né? A ganância é até desejável. Então, vamos lá. Por que eu estou fazendo essa digressão? Mas o bom do podcast, essas coisas que dá pra gente, né, viajar um pouco. O que acontece? As pessoas entendem o sistema político, partidário, com cartas e o jogo de cartas marcadas. E eles querem soluções de ruptura. As pessoas estão querendo ruptura. A Hillary Clinton perdeu pro Trump, porque ela ficou identificada, entre outras coisas, como establishment. Mais do mesmo. Vai ser, se você quer que aconteça tudo igual, é a Hillary. Dos candidatos aqui no nosso cenário para presidente, quem que era o mais previsível? Você fala, se ganhar o Haddad, a gente não sabe o que vai acontecer, o Ciro também é doido, o Bolsonaro é maluco. O Alckmin não, todo mundo já sabia o que aconteceu com o Alckmin, né? Nem figurou, foi uma votação ridícula. Ele ficou completamente desaparecido. Menor do que ele, inclusive, a votação, né? Mas o que acontece? As pessoas querem, então não é só que as pessoas são de direita, ou virou para direita. Aqui na América Latina, a gente teve um ciclo de pelo menos uma década e meia, de governos, entre aspas, porque eu não teria outra, mas cada um dá um nome, mas de governos neodesenvolvimentistas. Sim. E governos progressistas. Claro que você teve um momento das pessoas buscarem outras alternativas e alternativas drásticas. Hoje o razoável não tem lugar. Hoje a regra é o absurdo. Isso é um absurdo em cima de outro absurdo, né? Então, o Trump ganhou, boa parte da votação do Trump tinha sido do Obama. O Bolsonaro ganhou, não é tão simples, o Brasil é fascista, não é claro que ele explora, o Bolsonaro, tudo que tem pior dentro da gente. O mais trágico é isso, porque a gente já teve governante ruim. O problema do Bolsonaro é que ele nem diz mentiras, assim, que, vamos dizer, não tem palavras doces, não tem uma palavra boa, você não ouve nada de bom. Ele só explora o que tem de pior e o ser humano é isso, ou você tem um de melhor ou o que é de pior. Mas ele é um processo de cura nosso também, maravilhoso, da gente poder, pelo menos... Enxergar de verdade que a gente é, né? Nossa, algumas vezes, hoje em dia, pelo menos o que eu acho que é maravilhoso, eu consigo conversar com algumas pessoas de direita e poder falar de algum termo que antes do Bolsonaro ela não era nem capaz de entender. A gente não discutia classe, raça, não discutia nada disso, e hoje em dia as pessoas são obrigadas a ter um mínimo de conhecimento, nem que seja pra falar merda. Então eu acho assim que, por exemplo, na Argentina, o Macri, você teve lá um ciclo de governo. O que é esse? Vamos ser sinceros entre nós. Em 4 anos implodiu, né? Todas essas propostas dele derrocou. O neoliberalismo não tem nada para oferecer, não é no Brasil. Você vai na Europa também, não tem. E como que eles falam que são capitalistas? Como que tem capitalismo sem mercado interno? Não tem mercado interno, não tem quem compra. Então, se você fala assim, por exemplo, a esquerda é radical, não. Você olha os governos aqui de esquerda que tiveram na América Latina. Todo mundo negociou com Deus e com o diabo, hein? Sim. Negociou com todo mundo. Eles não querem abrir mão de nada. Então, o que está acontecendo no Chile também, eles não abrem mão de nada, não tem acordo. Eles querem, é um negócio perverso, que você não tem, eles não aceitam nenhum tipo de avanço possível na sociedade, né? E o Macri foi isso. O Macri, ele foi julgado está sendo, né? Assim, espero que se confirme o resultado lá da fórmula do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, que também é Fernandes Kirchner. É FF, né? Eles falam que é o duplo Fernandes, F. né? E double F. E tomara que se confirme, mas aí eu queria até fazer uma provocação. O Bolsonaro, que a gente julga como que é uma pessoa tosca, mas ele faz uma aposta que é pra gente ver no futuro o que vai acontecer. Macri está sendo julgado pelo resultado do governo dele. Que, como eu disse, nós também não tem muita coisa para oferecer. Não vai ter nada. Ele podia fazer. Se fizesse mais reforma, ia ficar pior. Porque o que eles têm para oferecer é para desidratar mais a economia. O Chile, o Pinheira, né, pegou aquilo ali. Acho que aquilo tem um acúmulo histórico do que está acontecendo no Chile. Não é só o resultado do governo dele. Acho que explodiu, estourou. Né? Vai ser julgado ali eleitoralmente pelo governo dele. No Equador também, né? Esse é o pior. Esse Lenin Moreno é terrível, né? Mas, vamos lá. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele não, na verdade, ele continua, ele terceirizou a economia e ele traz o que? A pauta política, comportamental
Ele polariza a sociedade em outros aspectos. Sim. Porque, em geral, um governo tem que ter resultado. Aí acredito que, ao final, o Bolsonaro também vai ser julgado. Se não tiver resultado, tende a se desidratar. É só um ano de governo, parece que já foram 5. Já. Mas ele faz apostas no quê? Ele não faz a aposta que o Macri fez. Eu achava que ele ia ter um governo, no minimamente, que ele tem um senso de pragmatismo político capaz dele conseguir fazer esse país crescer 2% esse ano, que não era tão difícil, dado a recessão que a gente tinha acumulada. Mas ele não, ele aposta no quê? Começa a cair a popularidade dele. Tem um negócio do mangá lá da Marvel, o quadrinho da Marvel, que os meninos se beijam. Sim. Pronto, aí ele pega aquilo ali e pronto, aí ele traz, tá vendo, sociedade, se vocês não se grudarem em mim, o que vai ter é cartilha gay pras crianças. Aí ele pega lá o negócio do cara no ônibus que foi executado. É muito tosco, né? Eu acho que ele não você tá vendo? Esses caras querem defender bandido. Então ele vai pegando nessa pauta pra fugir do julgamento que em algum momento ele vai ter que... Mas ele acha que as pessoas são burras, né? Eu acho que ele joga com esse conceito de que é possível se manipular todo mundo. E eu pelo menos, tenho uma visão de que o povo é inteligente. Acho que pode demorar um pouco, mas o povo tem consciência. Sim, não o povo sabe quando uma coisa é melhor ou pior. É tipo, a galera que vai no hospital público, a galera que pega transporte público, a galera que sente na pele o impacto. Impacta na vida da pessoa, né? Pode demorar. Você pode ficar, né, nesse véu aí que ele constrói, tergiversando a relação, mas no final... Tem uma percepção de que tá, sim, havendo uma crescente percepção da população dos resultados do governo Bolsonaro, né? E voltando pro caso do Chile, o Bolsonaro é um cara que semeia ódio, né? Ele semeia ódio. Você pode ver que quem tá desembarcando do Bolsonaro não é a classe pobre ainda. É a classe média, e uma parte da classe média alta, por quê? Ele tem expectativas mais pontuais, que se traduz no lucro, por exemplo, ou não vou viajar para os Estados Unidos, ou porque esse governo é constrangedor, para quem tem o mínimo de uma visão liberal da sociedade, vamos dizer assim, né? Um governo constrangedor. A classe pobre, ou a classe média baixa, ou outros estratos da sociedade, ele ainda tem um ativo que é a esperança, ele ainda quer ver se aquilo vai dar certo. Você tem um papel muito grande das religiões, né? Das igrejas, mas isso vai abandonar, só que do mesmo jeito que só alimenta ódio, sabe, é algo que também o dia que explodir vai ser, eu não sei não, viu? Esse levante que tá acontecendo na América Latina é uma oportunidade aí de acontecer alguma coisa. Vamos ver o que vai rolar. Aproveitando a coisa do constrangimento gerado pelo Bolsonaro, internacionalmente ele também acaba se isolando nesses casos, né? Vamos supor, ele já... Eu não sei, né? Quando isso vai ser transmitido, provavelmente já vai ter saído o resultado das eleições argentinas, mas a gente vê que o Macri provavelmente vai sair e o Bolsonaro, por exemplo, já ofendeu publicamente a chapa que deve sair vencedora. Além disso, a maior parte dos aliados dele na América Latina também tá em crise, certo? A gente tá vendo no Chile e tal. Até o Netanyahu em Israel. Netanyahu não conseguiu formar governo e tá abandonando o barco depois de anos. Então, assim, essa estratégia dele só dialogar e sair ofendendo seus, entre aspas, adversários políticos, vai levar a um isolamento do Brasil, no caso, né, desse novo cenário na América Latina? Como você vê o que pode acontecer com a gente nesse momento? Já está acontecendo. E é tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno. Eu costumo dizer que é o custo bravata. Inclusive, ele como capitalista é um desastre, porque você tem a China como maior compradora de produtos brasileiros. A China, ele vai lá e faz esse alinhamento automático com os Estados Unidos, ofende a China, né? Então, quer dizer, esse povo aí, o pessoal aí dos cowboys de picape, do agronegócio, que apoiaram ele, vou vender pra quem? Aí ele vai lá e diz que vai transferir a embaixada do Brasil em Israel pra Jerusalém. Os países árabes são grandes compradores de produtos brasileiros. Quer dizer, mais um mercado que ele vai... E esse pessoal leva a sério o boicote. Sim. Uhum. Aí ele ofende e entra na eleição da Argentina. Fala que não vai ter mais Mercosul, que Mercosul é coisa de comunista e tal. Interfere descabidamente na eleição da Argentina. A Argentina é a terceira compradora de produtos brasileiros. Aí muda de governo. Aí derrete a Amazônia. E fala isso, tem que botar fogo mesmo, que não é isso, que é a ONG, que é não sei o quê. Persegue os índios. Terceirizou a responsabilidade do petróleo. Né? Qual que é o Pacífico? O Raoni, que ele falou mal. Raoni. Na ONU. Aí você pega assim, países, eu tive agora no Reino Unido, né, na Embaixada Brasileira. O Brasil é um grande exportador de frutas para a comunidade europeia, principalmente para a Inglaterra. Bom, já tem uma resistência, porque o pessoal acha que tá queimando a floresta para plantar laranja, para plantar fruta, manga.
né? E que não é verdade, mas acaba se formando esse juízo. Quer saber para quem que a gente vai vender, né? Então, como capitalista é um fracasso. E do ponto de vista externo, o Brasil, se tem algo que o Brasil sempre fez bem, algo que é um legado, que é algo que a gente deveria ter orgulho, o brasileiro deveria ter orgulho, é da diplomacia brasileira. Sim, o Brasil tem uma grande tradição em diplomacia, né? O Brasil tem quase 500 diplomatas formados. Nós temos uma escola de diplomacia, o Instituto Rio Branco, né? O Brasil tem nomes... E só cresceu nos últimos anos. Só cresceu nos últimos anos, né? E não foram alianças ideológicas, isso é uma grande burrice, na verdade. O Brasil soube se posicionar muito bem. E o Brasil sempre foi visto como um ator confiável. Agora você tem um presidente que vai lá falar I love you pro Trump, né? É uma coisa assim horrorosa, né? Esse do I love you era verdade? É verdade? Eu não consegui checar se isso rolou real. Eu fiquei só na expressão do I love you. Todo mundo I love you. Não sei se foi a condição. Não, foi I love you, tá ok. Não, mas para além disso, gente, na Argentina todo mundo me falava da história da primeira-dama francesa e eu não sabia onde enfiar a cara. Essa pegou muito mal, velho. Não, e é um queima-filme isso daí, né? Bolsonaro, é uma coisa horrorosa. Mas então você acha que já rolou esse isolamento? Não, o isolamento, assim, o Brasil tem peso, né? O Brasil tem peso na economia global, que não é grande, né? Não é fácil assim também derreter o Brasil. A gente acaba sendo visto aquela coisa, né? Tá sob observação. A gente dormiu com medo de virar a Venezuela e agora o mundo todo tá com medo de virar um Brasil. Mas assim, lógico que isso não é uma coisa, ninguém pode descartar o Brasil assim também, né? Mas nós ainda somos, contudo, a 7ª economia do mundo, né? Mas sim, nós estamos degenerando a nossa tradição diplomática que a gente tem. Então, vamos lá. Eu queria fazer o seguinte, falar sobre alguns países da América do Sul. Aí eu jogo apenas um conceito e você desenvolve um pouquinho o que tá acontecendo lá. Tá bom. Vamos ver se rola. Vou ver se eu consigo também. A gente acabou de falar de Venezuela. A Venezuela, vejo que hoje é a pior crise migratória do mundo. É isso aí? Não sei se é a pior do mundo, porque você tem outros países em guerra, né? Principalmente no Oriente Médio, né? Tem a questão da Síria, né? Agora tem a população curda também, que fica um pouco na Síria, um pouco na Turquia, um pouco no Iraque. Né? Você tem outras crises humanitárias, né? Agora, a Venezuela, eu vou ser sincero pra vocês, eu não gosto quando, principalmente isso acontece muito na esquerda também, dessa coisa do líder ficar e não passar não eleger um sucessor. Eu acho que o Lula aqui, por exemplo, fez muito bem de não ter aprovado o 3º mandato, ele tinha todo o peso e condições de ter apoiado, por mais que a Dilma se revelou em algum momento, isso entre nós a gente pode dizer, ninguém tá ouvindo a gente, mas assim, teve muitos problemas que talvez o Lula como presidente ele tivesse sabido contornar e construir de outra forma, mas pro país foi bom porque você põe tudo a perder depois, né? Sim. Claro que todo mundo faz a avaliação da Venezuela fazendo a seguinte avaliação, como se um governo fosse só a soma e diminuição dos seus erros, sabe? Erros e acertos, uma matemática entre erros e acertos. Não é. Em política você tem uma questão chamada inimigo. Qualquer governo tem inimigo, tem adversário. Então não é só o que você joga, é que o outro tá jogando pra te derrubar também. Sim, com certeza. Ainda mais quando você tá enfrentando um gigante que nos Estados Unidos, né? E eles estão apanhando de muita gente. Mas assim, eu não sou um defensor apaixonado da Venezuela, assim, como acho que tem muitos avanços. Do Maduro, né? Não necessariamente da Venezuela. Sim. Não, da Venezuela sim, claro. Não, o chavismo trouxe avanços sociais imensos para a Venezuela, aquilo que eu falei, a direita nunca se importou com nada, para eles nada, sabe, assim, nada, a gente ainda negocia com a direita, mas eles não aceitam avanço social nenhum, então eu visitei a Venezuela no período do Chávez, e era sensível, né, só que é um problema muito, muito delicado, muito difícil. Então a gente já passa pro próximo, Bolívia, que aí, no caso, o Evo Morales acabou de se reeleger, mas coisa, é assim, aquela questão, né? Usa a manobra jurídica pra se manter no cargo aí. Eu não gosto, assim, pra mim, né? Como fazendo análise, tá? Claro, se você for falar do ponto de vista da realpolitik, você pode falar, não, ele fez o que tem que fazer. Pra ter garantia, ele vai com certeza lá ter uma série de motivos pra dizer por que tá vendo? O Lula abriu mão e é o que aconteceu. Aqui eu não vou abrir mão. Sim, né? Dá pra entender. Eu acho assim que o que acontece com a América Latina, a gente tem esses voos de galinha e avanços e retrocessos, entre outras coisas, por conta do personalismo. E porque uma hora vai acabar o governo do Evo. E quanto mais tempo você fica, quando acaba, a tendência é do quem vem
destruir tudo, né? Você vê no caso da Bachelet. A Bachelet já foi presidente, já saiu, já voltou e deve voltar de novo. Se não for ela, vem alguém do campo político dela. Então, também teve avanços incríveis na Bolívia. A Bolívia é o país hoje que mais cresce na América do Sul. A Bolívia está crescendo coisa de 4% ao ano. O Brasil nos últimos 6 anos não consegue crescer 1, 2, entendeu? E a Bolívia não, tem um crescimento muito grande e ele conseguiu ser eleito. Aí a gente discute do que foi feita a manobra jurídica, se cada um tem uma avaliação, mas ele conseguiu, porque o país está crescendo, tem uma inclusão social também. Sim, e ele representa também uma ruptura muito grande na Bolívia, né? O fato dele ser indígena, né? Um representante indígena, e agora a direita parece que não quer aceitar o resultado, né? Que não reconhece. Eu acho que isso é complicado também. Isso é o problema da nossa direita. Exato. Né? E a direita é meio parecida em vários lugares. Eu fiquei com essa impressão quando eu tava vendo o debate na Argentina. América Latina, então, né? É muito parecida. Você vê o Aécio aqui, né? Se o Aécio tivesse aceitado o resultado... Nossa, era outra coisa, hein? Ele tinha sido eleito agora, muito provavelmente... Fácil. Né? Ele ia sair muito forte. Ele podia ter reforçado o papel dele, ser o grande líder da oposição. Ele escolheu tocar fogo no circo com ele dentro, entendeu? Então, você vê, ninguém levou, não foi bom pra ninguém o golpe. Não foi. A Dilma tinha falado, né? Ninguém vai ganhar nem perder. Não foi bom pro PMDB. Não foi bom pro PMDB. E todo mundo zoava essa frase. E sobrou pra esse maluco aí. Exato. E em relação ao Equador, eu acho que seria... Tipo, o Rafael Correa foi vítima também de um processo muito parecido com o que aconteceu com o Lula, né? Em relação ao fato de que agora ele também é meio que o preso político ali interno. E aí, em relação aos protestos que você viu com o governo do Lenin Moreno... E tem duas coisas, porque esse Lenin Moreno é abjeto, né? É um traidor. Né? Então, Julian Assange isso a população percebe, porque a população pode não entender de política. Ela pode não saber ser sofisticada, mas certas coisas a população entende. Aqui no Temer também, você vê o Temer, em nenhum momento a população aceitou o Temer, né? E o do Lenin Moreno, né? Você teve grandes avanços também ali no Equador. Agora, tem uma coisa que aconteceu no Equador, no Peru, você vê, nos dois casos teve o papel de grandes empreiteiras, inclusive da Odebrecht, né? O Brasil criou, e a Lava Jato, ela atendeu alguns propósitos, entre eles, desarticular um sistema que o Brasil liderou, de fazer aliança com certa parte da burguesia, que era de você, no caso serão aqueles campeões nacionais, campeões mundiais que o governo Lula se associou, vamos dizer assim, né? Que era para você também ter um papel de... Porque você sabe o seguinte, né? Por que os países governam para os bancos e para o sistema financeiro? Porque são eles que financiam o sistema político. Certamente. O Lula, na genialidade dele, e até controverso, né, se a gente for pensar, mas ele fez uma opção seguinte: não, vamos fomentar, fazer uma aliança com esses setores. Até surge essa lenda que o Lula é dono da Friboi, mas é disso, porque vamos nos associar com essa... O BNDES teve um papel nisso, de se associar com as multinacionais brasileiras. E essas multinacionais brasileiras passaram não só a financiar o sistema político no Brasil, tanto do ponto de vista legal quanto daquilo que não é. Eu, particularmente, acho que o financiamento tem que ser público de campanhas, mas esse é o jogo que é jogado, né? Tanto no Brasil como na América Latina, né? Era, né? Hoje não pode mais, mas isso, com certeza. E só eles que podem. Eu não sei se vocês lembram, o Brasil ia comprar aqueles caças Rafael da França. Queria comprar. Acabou comprando da Suécia depois, mas e tinha ali uma aliança militar de cooperação que o Lula estava costurando com o Sarkozy na ocasião. A Hillary Clinton pegou um avião, não sei se vocês lembram, no mesmo dia, veio exigir que o Brasil comprasse os aviões da Boeing. A Boeing não é uma estatal americana. A Boeing é uma empresa privada. Mas é para isso que funciona o Estado. É aquilo que você estava falando da Hillary ser establishment e muita... É isso, não, né? E ela vem, qualquer presidente, o Lula foi lá vender estrada no Equador, na Venezuela. Fez o Porto de Mariel em Cuba. Isso é só o imperialismo que pode fazer. Quando o Brasil tentou se inserir ali como um competidor, de construir uma liderança regional e colocou essas empresas brasileiras... Porque os bancos... Por que o dinheiro que vem das construtoras é malvado e o dinheiro que vem dos bancos, o sistema financeiro é bonzinho? Esse que vem do sistema financeiro... O Estado, ele é assim, ele vai pro lado de quem tá pagando. Né? Então, ali no caso, foi isso. O Equador também tinha essa coisa. O presidente do Peru também, né? Acho que o escândalo foi com o Odebrecht também, né? O
o PPK, né? E falando agora um pouco mais pra cima, do México, que a gente tem um processo bem diferente do que aconteceu com o resto do continente, porque eles tinham uma coisa muito automática com os Estados Unidos durante os anos em que a gente estava nesse setor um pouco mais independente dos americanos, e agora eles têm uma virada, não sei se a gente pode usar esse termo, com o Obrador, que é um governo declaradamente mais de esquerda, mas que tem muitas questões agora com a crise de imigração para os Estados Unidos. E como é que você vê o México nessa bagunça toda? Eu acho que o governo do Obrador, ele vai cai naquela lógica que eu falei do Macri, ele vai ser avaliado pelos resultados que ele vai trazer. Então, não só não é verdade que o resto da América Latina virou fascista, virou de direita, como também não é verdade que no México a população virou de esquerda, porque senão a gente cai numa armadilha, dizer o seguinte: quando o povo vota no Lula, a gente, ou na Cristina, ou a gente fica feliz, não, esse povo é porreta, é bom pra caramba. Aí vota no Dória, vota no Bolsonaro, não, é fascista. Assim, a população não é todo mundo. Se a gente tivesse a maior parte da população com consciência mesmo política, a gente não estaria nessa situação, né? E no México também esteve lá, a população ela quer mudança e ela quer resultados, né? Eu acho que ele vai ser desafiado a trazer resultados, né? Eu não acompanho com o cotidiano como que tá ao que parece. Eu conversei, até passei esse fim de semana com um amigo meu mexicano, ele parece estar satisfeito, mas sabe da dificuldade que tem de você trazer que esses resultados sejam sensíveis para a população. Uhum. Como é que a população sente no dia a dia isso, né? Então, acho que, em geral, na América Latina, eu fico pensando que a gente tem uma grande questão, que é a questão da violência urbana em muitos desses países. Então, no México, no Brasil, Colômbia, Argentina, a questão do tráfico, das drogas, é uma questão muito profunda do nosso continente. Segurança pública, né? Segurança pública. Todo mundo fala nisso como uma das questões mais importantes. O eleitor quer saber, né? Sim, e acho que talvez seja uma preocupação meio incomum, assim, desses povos em geral. Eu fico pensando, não sei... É que assim, ó, nós temos uma classe... Eu ia perguntar, na verdade, da onde surge tanto essa questão da segurança pública na América Latina, né? Desses países, desse outro lugar, de terceiro mundo. Da onde a gente pode... Não, tem uma questão que é violência mesmo, lógico, né? Insegurança, sensação de insegurança. E quem tá inseguro, a gente não pode diminuir o papel que tem, né? Isso. Mas, veja, eu acho que é uma insegurança muito maior que está em jogo. Nós temos claramente, né, e se tem algo em comum que a gente pode trazer do Chile, Brasil, você tem ali um sentimento de perda do desmonte do estado de bem-estar. Né? E não só, e curioso é que em muitos países como aqui, esse descontentamento com a modernidade, vamos dizer assim, ele não é simplesmente algo que se converte para a esquerda. Ele é algo que também que alimenta. Você vê lá na Inglaterra, você tem o Boris Johnson, ou Trump. Uhum. O que nós temos é uma população, vamos dizer assim, desmoralizada. Você antes falava assim, ó, eu sou a Mariana, trabalho na GC Lever. Eu sou o André e trabalho na Ford. A Ford nem tá mais aqui, já se foi embora. E se você for pensar, hoje, pergunta, ó, o que você faz? Eu odeio quando alguém pergunta o que eu faço, porque eu falo, sou professor, porque é mais fácil. Porque se você for explicar o conjunto de coisas é muito. Então hoje o indivíduo, ele tem, assim, ele perde essa relação do indivíduo com o trabalho, com os costumes. Então você tem uma dissociação das informações que elas vêm, assim, seja da mídia, seja dos formadores de opinião, daquilo que o indivíduo ouve da família, que ele aprendeu com a família, o que ele ouve do pastor, da igreja, né? Então tem a quebra das soberanias que aconteceu muito fortemente com o neoliberalismo, que era uma das agendas do neoliberalismo, e as pessoas acabam associando, é uma pessoa que perdeu o poder, que se sente insegura, que vê distanciado das suas tradições, e ela, de alguma forma, ela quer afirmar isso, ela acaba identificando em alguns personagens, né? Esse sentimento que alguns chamam de classe operária desmoralizada, vamos dizer assim, né? E tem outras forças que conseguem captar. E você estava falando, eu tinha até feito uma nota para falar isso, das redes sociais, o papel que teve nesses protestos, tanto no Brasil. Cara, tem um papel das redes sociais que é fantástico, que é de aproximar, como o nosso ouvinte que está ouvindo agora. A gente consegue aproximar pessoas que pensam como a gente. Por outro lado, existe uma sofisticação da propaganda política, vamos dizer assim, porque antes você tinha um emissor e um receptor de informação. Hoje o emissor, vamos dizer assim, ele está vendo todo o nosso sentimento que está aqui dentro. Ele sabe usar tudo que você está procurando, que você está buscando. O seu celular, ele hoje é a porta de entrada e eles sabem usar isso de uma maneira muito sofisticada.
por isso que eu acho que um dos pontos diferenciais do que aconteceu de 2013 para o que está acontecendo agora na América do Sul é esse conceito. Não se tinha esse conceito de marketing e de utilização focalizada, igual tão fizeram aí nas campanhas presidenciais. Esse tipo de ferramenta não existia. De manipulação por segmentação de perfil, era uma outra situação, não era tão direto. Eles controlam, quer dizer, sabem o que a gente está pensando, sabem todas as tendências, sabem o que a gente está com medo, sabe descobrir antes o que a gente vai fazer, o que vai... E você vê ainda uma condição, por exemplo, absolutamente inconstitucional, mas que é razão da gente tacar fogo no negócio inteiro, é, por exemplo, o Bolsonaro querendo vender as nossas empresas estatais de controle de dados pessoais de toda a população brasileira. Então isso daria não sei quantos mil pontos de análises para qualquer empresa de marketing fazer o que quiser da nossa vida e controlar, e a gente ser apenas ratinho de laboratório, seguindo tendências que a gente não tem nem noção. Se a gente se assustou com a família, com as opiniões que se transformaram em 2 semanas de campanha presidencial, imagina o que esses caras fariam se tivessem todos esses 1000 pontos de análise que o governo tem sobre a gente. Por isso que eu acho que a gente tem que estar muito atento e comecei falando que a gente não ficar tão empolgado, né? Controlar pelo menos um pouco. No Brasil, hoje ninguém está afim de negociar. Então, quando você fala de conciliação, em geral, qualquer lado, né, você não tem lugar, né? Então, hoje, nós estamos polarizados, né? O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para onde vai essa polarização e ter responsabilidade como povo. Eu não estou querendo passar pano em nada do que está acontecendo. Eu só acho que acrescenta muito pouco a gente chegar para alguém que votou no Bolsonaro, você não bateu panela, então sim, vai lá e fica lá. Porque se voltar a continuar tudo desse jeito, primeiro que a gente não vira o jogo, nós precisamos mudar a correlação de força. Isso envolve trazer gente que estava lá e que de repente ganhou consciência crítica. Ora, qual o problema? Ninguém nunca cresceu. Eu falava coisas que 10 anos atrás que eu não falo hoje. E a gente vai mudando na vida. É bom isso, não é ruim. E mais, se a gente pensar nesse processo de desestabilização ou de que o Brasil vive hoje, vamos dizer assim, por bem, ou pensado, ou planejado, ou teoria de conspiração, ou simplesmente uma percepção que nós estamos desestabilizados, vamos dizer, onde isso vai nos levar? Se a gente simplesmente agravar a situação e acirrar, eu vejo muita gente disposta a isso. Primeiro, o nosso campo, não vejo vantagem nenhuma pra gente. Não tem arma, não tem nada, não tem polícia, não tem nada do nosso lado. Então, eu vejo e falo, não, nós temos que fazer, então vai. As pessoas querem que o povo faça. Eu acho engraçado isso. Porque lá o povo vai e bota fogo nos carros. Então por que vocês não botam aqui? Não, mas você quer que o povo faz, como se o povo não tivesse nada a perder. E quando acontece, critica também, né? Então o que eu acho? Que a divisão do país, que já está dividindo famílias, ela também está dividindo regiões. Isso é algo grave. Gravíssimo. Me explica melhor isso. Bom, não é por acaso que esse presidente fala aos Paraíba, o governador do Paraíba, tal. Nós temos um mapa político nosso, ele tá bem, ele não está dividido só do ponto de vista de classe social, tá também, mas ele está dividido também em regiões do país. Quem garante que daqui, eu vou dizer onde eu quero chegar, quem garante que daqui 5, 10 anos não vão se apoiar aqui também plebiscitos de separação do país? Sim. Quem garante? Eles vão dizer, se tem no Reino Unido, se teve no Canadá, se vai ter na Espanha, sei lá. Por que não pode ter no Brasil? Hoje, em determinadas regiões do Brasil, se você fizesse um negócio desse. Então, a gente tem que ter... E a gente tem uma dificuldade. A gente, por outro lado, tá em redes, mas a gente tem uma carência de grandes lideranças políticas e da gente ter uma consciência, assim, em geral, do que tá... Da onde pode levar esse processo. É importante ter essa Eu não vejo o Bolsonaro preocupado. Você vê, esse negócio da crise com o PSL. Eu não vejo ele preocupado se ele vai cair, se vão derrubar ele. Eu tô vendo que ele tá pagando, apostando. Ele tá apostando nesse apoio que ele tem de 30% da população e que isso vai ser suficiente pra no eventual qualquer coisa que o Jânio apostou e perdeu, né? Então, de achar que uma parte da sociedade se levantaria pra segurar ele. Mas também, eu não sei. Então, eu tendo a ficar cada vez mais acreditando em certas coisas, sabe? Em certas coisas que antes eu não acreditava porque o absurdo ele tá virando o novo normal. Quem garante que, desculpa André, quem garante que quanto pior, melhor. Quanto mais dividido. Aí Bolsonaro cai, todo mundo cai. Aí vem outro governo de outro espectro político. Esse país dividir, esse país entrar num cataclisma, sabe? Com os estados e municípios endividados, do jeito que estão, e você vai acirrando o quê? O conflito federativo. Aí todo mundo acha que o problema é do outro estado, né? As oligarquias locais começam a pensar em soluções. Então, isso é perigoso. Tá? Por isso que eu falo do cuidado do Chile. Lógico que eu falei, legal, a população teve o toque de recolher, a população tá na rua. Mas eu
tô muito cético, assim. Então, eu não vejo que é por acaso que as coisas estão acontecendo. Então, tá todo mundo lá no seu celular e tá tendo protesto, mas eu fico pensando, bom, tudo bem, por que tá rolando só? É porque o povo tá cansado? Lógico. A gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos entrando num ciclo perigoso pro país, tá? Estão levando tudo. Eles querem desmanchar o país e transformar o Brasil numa América Central. Despedaçar o Brasil no meio. Qual que é a certeza que a gente pode ter, ou pelo menos quais são as consequências, aí já encaminhando já para a nossa última fala, que a gente pode esperar desse levante na América Latina? Quais são as consequências para o Brasil? Olha, os processos na América Latina são... se você pegar históricos, eles são interligados, né? Nas independências foi assim, a diferença é que o Brasil entrou num ciclo do império, né? Vamos dizer assim, com os 2 Dom Pedros e, por exemplo, na Argentina, nos outros países não, né? Mas ciclos de independência, dos governos de industrialização, do processo de industrialização, dos governos populistas, das ditaduras, dos governos neoliberais. Então, aqui em geral, na América Latina, a gente tem essas coisas curiosas, né? Então, lógico que a gente sempre olha com atenção pro vizinho, bom, vai chegar aqui, a gente pensa, né? Mas, assim, repito, não dá pra saber ainda pra onde vão as coisas. Eu tendo a fazer uma análise fria, é o caso Macri. Em geral é isso. O governo não traz resultado, vai existir uma percepção da população que aquele governo não serve. Vai desidratar, vai perder popularidade e as pessoas vão buscar outro governo, né? A tendência da lógica é essa, então o que a gente pode esperar é isso sim. Por caso da Argentina, o governo Macri chegar ao fim, tem um peso sim. No caso do que está acontecendo no Chile, tem um peso, as pessoas vão percebendo e vai servindo de exemplo também. Na verdade, aqui a reforma da Previdência, a reforma trabalhista passou batido. E quem fez resistência contra a reforma da Previdência não foram os estratos baixos da sociedade. Quem fez foram as grandes categorias, né? Foram juízes, Ministério Público, foram outras, as polícias, que foi quem levou na reforma da Previdência. O povo aqui, coitado, já nem tem uma carteira assinada, ele nem acha que vai se aposentar, né? Ele já não vê mais como um valor, né? Já cansou o processo de 2013 até aqui também. Mas é pedagógico, por exemplo, a gasolina lá no Equador, ele voltou no preço. E eles já voltaram atrás nos 30 pesos também. Voltaram atrás nos 30 pesos. Mas então, voltaram atrás no estado de emergência. Isso tem um significado. Sim. Que aconteceu no Brasil também. Voltou dos 20 centavos. Depois nós perdemos. Agora tá 4,30. Ou os caminhoneiros, que aqui no Brasil foram, lá fizeram acho que ano passado, ano retrasado, e voltou o preço do diesel. Sim. As pessoas tendem a voltar para a rua. Acho que a tendência é essa. Nós só não sabemos como isso vai ser usado e aqui isso vai levar, né? Aqui no Brasil foi um exemplo disso, né? Posso só dar uma dica pra galera acompanhar a coisa da América Latina? Manda ver, Mabô. Porque eu acho que ninguém fala disso. Vocês têm a percepção de que as pessoas não falam de outros países da América Latina nos nossos jornais? Eu acho que, nossa, com certeza. Tem um preconceito absoluto com os nossos irmãos. Eu sinto que as pessoas lá fora sabem mais do Brasil do que a gente sabe sobre o que acontece com eles. E aí eu tenho 2 páginas que eu acompanho no Instagram que eu acho que, enfim, dão um bom panorama, assim, dessa galera de esquerda contando o que tá acontecendo em outros lugares. Uma página que se chama Emergentes Medio, e uma outra que se chama Latinoamérica Piensa. Então, fica aí a dica pra vocês seguirem, estão postando coisas dos protestos. Vou dar a dica do meu amigo que escreve na Ópera Mundi, o Vitor Farinelli, ele tá lá, ele é brasileiro, corintiano, vive no Chile há muitos anos. Ótimo. Até conversei com ele um pouco, e ele passou justamente esse panorama, que é o que a gente tava falando, previdência, custo de vida. A vida urbana hoje é uma vida muito... E ela traz sofrimentos de questões que tenho certeza que estão embutidas no Chile também, como tiveram no nosso caso. Objetivas, que é o custo de vida, é o preço, são as garantias, a saúde, a educação, e questões subjetivas, né? E essas que tem a ver com o sentimento das pessoas, a percepção de felicidade. Isso é algo muito que teve muito presente no nosso caso, né? A percepção de felicidade. Um país absolutamente hierarquizado, com uma memória escravocrata muito regada, né? E que quando você teve um processo de mobilidade social, ainda que foi tênue, você teve já grandes mudanças, né? Então você tem essa percepção de insatisfação das pessoas. Ela não é um caso do Chile, do Brasil, é um caso global, pelo menos do Ocidente. Nem do Ocidente, agora você tem na questão do Hong Kong é um pouco diferente, né? Mas assim, você tem, o mundo tá
tá pegando fogo. Que bom. Eu termino assim, que bom. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Não, brincadeira. Enfim, eu acredito que do jeito que tá, não dá pra ficar. Sim. A gente vai precisar se mover. Você não vai dizer que pior que tá não fica, não. Não. Pior que tá, dá pra ficar, a gente vê. Mas tem uma condição. Se a gente continuar descendo e não encontrar o chão, é melhor não encontrar o chão do que encontrar o chão. Não sei se eu entendi, amigo, mas ok. Ó, se a gente encontra o chão, a gente vai dar de cara com o fundo do poço. Mas se a gente tá caindo... não encontra, porque a gente vai ficar... A gente tá flutuando. E há quem diga que no fundo do poço, quando você chega no chão, você abre e tem um porão ainda. Desce mais um degrau. Gente, tá muito Dilma essa frase da Dilma, tá? Total, deu um nó né? na cabeça, mas Exato. vamos deixar com o nó na cabeça. Então, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. É isso. Então é isso, gente. O podcast dessa semana encerra por aqui. Queria agradecer muito, Rafael Castilho. Muito bom ter o papo aqui só contigo hoje na mesa. Tá, muito obrigado. Posso divulgar minhas redes? Por favor. Manda ver. Eu escrevo bastante no Facebook, Rafael Castilho. No Twitter, @Rafael_Castilho. É isso. É isso aí. Ótimo. Tá bom? É isso, gente. Obrigada por nos escutarem. Siga nós aí no Instagram. Se inscreve no Spotify, no canal do YouTube. Continue acompanhando a gente que semana que vem tem mais. Beijos. Até mais, gente. Beijo.